Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. Nomes viraram números nas dezenas de covas abertas para as vítimas da Covid-19. É uma cena triste, desoladora. Nas últimas 24 horas, o Espírito Santo perdeu mais de 57 vidas para o coronavírus. A família do modelo Vinícius Pin chora essa dor e conta o sofrimento que o Mister Espírito Santo sofreu, viveu até perder a batalha para o vírus. Esperança. O Estado vai começar a imunização de capixabas acima de 65 anos. Novas doses da vacina contra a Covid chegam hoje. Enquanto isso, idosos passam a noite na fila, esperando a vez de receber a vacina em Guarapari. Prefeito capixaba, que desafiou a quarentena, decreta toque de recolher na cidade de São Gabriel da Palha. Ele está com suspeita de Covid. Bandidos tentam incendiar ônibus e trocam tiros com a PM na região de Jesus de Nazaré, em Vitória. O trânsito na Avenida Beira-Mar foi fechado. A ampliação da terceira ponte deve começar no mês que vem. Vão ser construídas ciclovia e grades de proteção. O auxílio emergencial em Vitória aumentou. Agora, mais de 2.000 famílias vão receber R$500. E para deixar o dia mais leve, nesse momento tão triste, a cena do super-herói que mostrou ser filho zeloso. O Batman capixaba saiu do isolamento para a vacinação da Batmãe. Teve até campanha para alertar que na vida real nem super-herói pode se descuidar da proteção. Mas a gente vai sim vencer esse vilão. A gente volta rapidinho. É cada vez maior a preocupação com a nova variante do coronavírus que circula aqui no estado. Ela é bem mais transmissível e com mais risco de morte. É outro agravante, gente. A infecção avança entre o público mais jovem. Hoje a nossa equipe conversou com a família de Vinícius Pin. O Mister Espírito Santo, de 34 anos, não resistiu às complicações da Covid-19. Dia 10 de março foi o dia em que tudo passou a mudar. Vinícius começou a sentir febre, nada muito forte, coisa de 37,5, 38 graus, além de outros sintomas leves. Mesmo assim, desconfiado, fez um exame de suave, que acabou dando negativo. Mediante a isso, os médicos fizeram o exame de sangue, o raio-x do pulmão, não receitaram nada, não deram um diagnóstico do que poderia ser e liberaram ele. Mas tudo foi muito rápido. 10 dias depois do teste negativo, no dia 20 de março, Vinícius já estava internado. Meu irmão ele ficou sentado numa cadeira do pronto-socorro, com a máscara de oxigênio, esperando a vaga. Ele foi entubado e nesse dia mesmo, no domingo, por volta de 2 horas, eu fui me informar sobre a possibilidade de vaga na UTI. Até que na última segunda-feira, dia 22, Vinícius Pin, de 34 anos, acabou perdendo a batalha contra a Covid-19. Vinícius ficou à espera de um leito de UTI. Quando a vaga finalmente saiu, já era tarde demais. E no momento que eu desci para informar que nós havíamos conseguido a vaga para ele, ele teve a parada cardíaca. Então, assim, foi nos 47 do segundo tempo que meu irmão perdeu ali a vida dele. Ficou 2 dias esperando ali o leito. Infelizmente, não deu tempo. Não deu tempo. Ele era uma pessoa que amava os esportes. Em 2013, recebeu o título de Mister Espírito Santo. Após passar uma temporada em São Paulo, voltou ao estado para se dedicar mais à família. Meu irmão sempre foi um cara muito saudável, muito bom, fazia os esportes dele. Todo mundo acho que teve a oportunidade de conhecer o Vinícius, percebeu o quanto ele gostava de se cuidar, o quanto a atividade era essencial na vida dele. Além de tudo isso, a família teve que enfrentar boatos de suicídio. Fake news. Existem muitas especulações pelo fato dele ter sido Mister ES 2013, de que ele sumiu das redes sociais, porque ele teria provocado suicídio. Isso não procede. O cenário da pandemia no estado está ficando cada vez mais grave. Praticamente não há vagas de leitos de UTI. É preciso mais consciência, principalmente por causa das mudanças pelas quais o vírus está passando.
Segundo a Secretaria de Saúde, a variante do Reino Unido já está circulando aqui no Espírito Santo. De acordo com cientistas, ela tem um poder de contaminação muito maior, pelo menos 70% a mais. Isso significa, claro, mais internações e mais mortes. Essa variante tem atingido mais os jovens. Os jovens, eles têm sido aqueles que estão mais se mobilizando pela cidade, estão sendo as pessoas que menos estão adotando medidas de prevenção, como utilização de máscaras, distanciamento. E essa doença que na primeira onda nós vimos poucas doenças graves em jovens, essas variantes mudaram e elas estão produzindo doenças mais graves em jovens. É muito preocupante porque o número de pessoas que vão precisar de uma hospitalização aumenta e a chance de óbito, né? Olha, nossos sentimentos à família do Vinícius e a todas as outras que perderam pessoas que amavam para essa doença. Aos mais jovens fica o recado: não abram mãos dos cuidados, do distanciamento. O momento é crítico e hoje os infectados correm mais risco de morrer. Pois é, e o número de casos não para de subir, gente. Nas últimas 24 horas, 57 pessoas perderam a vida aqui no estado para a Covid-19. Mais de 2.200 novos casos foram registrados. Está aí no painel, são mais de 366 mil casos da doença aqui no Espírito Santo. O estado já ultrapassou aí a triste marca das 7 mil mortes, são 7.110 óbitos. Mais de 340 mil pessoas conseguiram se recuperar da Covid-19. Pois é, Bruna, números que aparecem também nas inúmeras covas abertas nos cemitérios. Não há mais nome. As vítimas da Covid viraram placas 241, 542. Muito triste isso, gente. A repórter Vanessa Calmon esteve no cemitério de Maruípe, em Vitória, hoje cedo. A gente vai falar com ela agora. Uma cena desoladora que a Vanessa acompanhou. Cenas tristes demais de covas e mais covas sendo abertas. Vanessa, bom dia para você. Bom dia, Bruna. Bom dia, George. Bom dia para todo mundo que acompanha o TN1. Olha, de fato, uma cena desoladora. Eu fiquei estarrecida quando eu cheguei lá no cemitério de Maruípe, né, o cemitério de Boa Vista que fica em Maruípe, aqui em Vitória, e me deparei com aquela cena. De fato, é uma cena assustadora, inúmeras covas abertas lá no cemitério de Maruípe, que foram abertas de fato exclusivamente para vítimas da Covid-19. A gente conseguiu conversar com a administração do cemitério. Ao todo, foram abertas 40 covas só ontem. E enquanto essas covas eram abertas, gente, pessoas já eram enterradas ali bem do ladinho. Quando eu cheguei lá no local, eu percebi que tinham várias coroas de flores, né? As flores ainda estavam vivas, ou seja, eram flores recentes que haviam sido colocadas ali por familiares que mal conseguem se despedir de seus entes queridos. A gente sabe que por conta da transmissão da Covid-19, o velório, né, de uma pessoa que infelizmente perde a vida para a Covid, ele é completamente frio, né? No máximo 5 pessoas podem participar e mesmo assim não existe um velório, não existe uma homenagem, não existe sequer uma despedida. E aí, além disso tudo, a gente se depara então com o que o George falou ali, plaquinhas. As pessoas lá no cemitério de Maruípe, elas estão sendo identificadas, né, as vítimas da Covid-19, por placas. Até ontem, a última placa que havia sido colocada ali com uma pessoa, né, que foi enterrada vítima da Covid-19 foi a placa de número 241. Para a gente, pode até ser uma placa, né, quando a gente olha uma placa 241, mas com certeza, para os familiares daquela pessoa, aquilo ali, gente, é um rosto, aquilo ali é uma pessoa que era muito amada, com certeza, que vai ser lembrada com muita saudade pelos seus familiares. Eu preparei uma matéria falando sobre toda essa triste realidade que a gente encontrou hoje lá no cemitério de Maruípe e você acompanha agora. A imagem é chocante. Dezenas de covas abertas para vítimas da Covid-19. Dona Áurea se assustou com a cena. Nunca eu tinha visto um negócio desse. Eu cheguei a parar ali quando eu vi, sabe aquele choque, você toma aquele choque? Choque da vida. Muita pena as pessoas que não conseguiram esperar a vacina, porque a vacina é uma esperança. A Áurea tem 73 anos. Tinha acabado de tomar a vacina quando resolveu passar pelo cemitério de Maruípe, em Vitória, para ir para casa. A felicidade em estar imunizada foi ofuscada pela tristeza do que viu. Eu já fiquei
arrasada. Muito triste. Inclusive tem um amigo meu enterrado ali, ó, que mora aqui pertinho. Nós estamos passando por um momento muito difícil, muito difícil. Só Deus meio na causa. As 40 covas foram abertas ontem no cemitério. Foi preciso uma retroescavadeira para fazer o serviço. Uma mulher que passava por aqui se assustou e registrou o momento. Gente, homem não tá dando conta. Homem não tá dando conta de cavar. Tem que ser trator agora, gente, para os corpos. Pelo amor de Deus, toma cuidado, gente. Pelo amor de Deus. De acordo com a administração do cemitério, toda essa parte aqui é destinada a vítimas da Covid-19. Ontem, enquanto as covas eram abertas de um lado, do outro lado, pessoas já eram enterradas. Foram 9 enterros. A gente consegue perceber, inclusive, que as coroas de flores ainda estão novas. Familiares que não puderam nem fazer um velório, que não puderam se despedir dos seus entes queridos. Nas últimas 24 horas, 57 capixabas perderam a vida para a Covid-19. No total, são mais de 7.100 vidas perdidas. Pessoas que acabam representadas em números, que se tornam estatísticas. No cemitério, a última vítima que foi enterrada aqui está representada pelo número 241. Ela pode até ser anônima para você, mas para alguém, esse número sempre vai ter um rosto, uma identidade, e vai ser lembrado com muita saudade, como todos os outros números aqui. Forte, né, gente? Muito forte. Imagens fortes das covas abertas, imagens fortes das coroas de flores, imagens fortes das pessoas sendo representadas por números. Então, de fato, uma situação que deixou a gente estarrecido, essa realidade que a gente encontrou hoje no cemitério de Maruípe. Bom, nós procuramos a Prefeitura de Vitória, responsável pelo cemitério, e a Prefeitura disse o seguinte: a Secretaria Central de Serviços informa que as covas estão sendo abertas utilizando retroescavadeiras, porque parte dos funcionários foi afastado por integrar grupo de risco para a Covid-19, em decorrência da idade. Mas venhamos e convenhamos também que para pessoas, para homens, abrirem aquela quantidade de covas em um dia só, seria muito difícil, né, Bruna, George? Com certeza, e chama muita atenção também o depoimento da dona Áurea, que passava ali todos os dias e viu essa cena hoje e ficou chocada, assim como todos nós. Mas a gente tem uma esperança que vem chegando aos poucos, mas é uma esperança, né, Vanessa? Hoje vai chegar um novo lote de vacinas e um novo grupo também prioritário pode começar a ser vacinado, né? É isso, né, Jorge? A única esperança, a única arma que de fato a gente tem, tirando os cuidados básicos dos protocolos sanitários, que tem que ser respeitados para a prevenção da Covid-19, é a vacina. É a nossa maior arma contra a doença, é a vacina. Então, está prevista a chegada de um novo lote de vacinas aqui para o nosso estado hoje. São 79.900 doses da vacina que devem chegar hoje. E aí, a expectativa é de que, com a chegada dessas novas doses, amplie ainda mais a vacinação aqui no nosso estado, agora para a faixa etária acima de 65 anos. Ou seja, chegando esse novo lote de doses da vacina, a expectativa é de que termine de vacinar os idosos de 70 a 74 anos com a primeira dose, 100% de imunização dessa faixa etária, e aí a gente inicie, então, uma nova faixa etária, a faixa etária acima dos 65 anos. Mas enquanto isso não acontece, os municípios continuam com o cronograma de vacinação. Eu vou dar um panorama aqui para vocês do cronograma de vacinação que acontece na Grande Vitória, tá, gente? Olha só, para você que mora em Vitória, o agendamento abriu pela terceira vez já essa semana para idosos acima de 70 anos até 74 anos, mas já se esgotou de novo. O município aguarda a chegada desse novo lote de doses, então, para reabrir o agendamento. A expectativa é de que isso aconteça até amanhã. O agendamento está sendo feito lá no site da Prefeitura de Vitória. No município da Serra, se você mora na Serra, a vacinação continua acontecendo no Parque da Cidade, lá em Laranjeiras. Vai até domingo. E o agendamento para o final de semana vai ser aberto hoje no próprio site da Prefeitura para os idosos dessa faixa etária entre 70 e 74 anos. Então fica atento, já entra no site lá da Prefeitura da Serra para garantir o seu agendamento para o final de semana. Quem agendou antes já está sendo vacinado. Em Vila Velha, você que mora em Vila Velha, a vacinação vai acontecer hoje e amanhã, sábado e domingo, e o agendamento online está aberto para os idosos acima de 70 anos também no site da Prefeitura.
Cariacica abriu o agendamento hoje para os idosos acima de 70. Fica atento, entra no site para fazer o agendamento. E eu trouxe também uma informação de Guarapari, gente. A vacinação é presencial, acontece hoje, amanhã e também no sábado, nos idosos acima de 70 anos. Mas lá não tem agendamento, é por meio de entrega de senhas. E infelizmente, gente, esse sistema de entrega de senhas não deu muito certo lá em Guarapari. Teve uma fila gigante que foi formada de ontem para hoje, carros para o sistema drive-thru, também pessoas que chegaram a pé, enfim, muita gente chegou a dormir na fila esperando a vacina. Olha só na matéria. O dia ainda amanhecia, mas a longa fila de carros já estava formada na orla de Guarapari. A movimentação começou na Praia da Cerca, onde acontece a vacinação contra a Covid-19 na modalidade drive-thru. Mas a fila de veículos seguiu ao longo de toda a orla, passando pela Praia do Morro e também pela prainha de Muquiçaba. A fila para vacinação, hein? Desde o início da Praia do Morro até a Praia da Cerca. São centenas de carros, não são dezenas, são centenas. Teve muita espera e aglomeração em outro ponto de vacinação no município. Quem não tem carro passou a noite na calçada do Complexo Esportivo de Muquiçaba. Muitas pessoas levaram cadeiras de praia e colchonetes. O dia amanheceu e a fila foi dobrando o quarteirão. Muita gente aguardando, né? Nesse primeiro dia de aplicação da primeira dose da vacina contra o coronavírus. Olha só o tamanho dessa fila. Os idosos aguardavam em pé, debaixo do sol forte e sem nenhum distanciamento. Essa grande movimentação aconteceu depois que a Prefeitura de Guarapari anunciou a distribuição de senhas para vacinação de idosos entre 70 e 74 anos. As senhas só começaram a ser distribuídas hoje, por volta das 8 da manhã. Depois de muitas horas de espera, alegria para quem recebeu a primeira dose do imunizante, como o seu Nelson, de 74 anos, que passou a noite na fila, mas conseguiu ser vacinado. Bom que o seu Nelson, né, apesar de ter passado a noite inteira na fila, pelo menos conseguiu ser vacinado. Nós procuramos a Secretaria de Saúde de Guarapari e a resposta é essa aqui, olha só. A Secretaria Municipal de Saúde disse que na próxima semana já deve estar disponível para a população um sistema de agendamento online que ainda está sendo desenvolvido. A Prefeitura reforçou que não há necessidade de passar a noite na fila ou de chegar muito cedo, porque as senhas são distribuídas somente às 8 da manhã e nenhum idoso pertencente ao grupo prioritário vai ficar sem receber a vacina, ou seja, está garantido para todo mundo. Na última semana, em todos os dias de vacinação, sobraram doses de acordo com a Prefeitura de Guarapari, mas a gente espera que o agendamento online ele seja disponibilizado a partir da semana que vem, porque a gente já viu que dá muito certo, né, Bruna e George? Verdade, está na hora, né? Já passou da hora de disponibilizar esse sistema, né? A Prefeitura de Guarapari. Agora a gente está vendo esse sacrifício todo, né, das pessoas para conseguirem tomar ainda a primeira dose, aí no caso de Guarapari. Tem gente tentando se aproveitar dessa situação, né, Vanessa? A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão aqui no Espírito Santo contra um grupo que estaria oferecendo vacinas falsas para o Ministério da Saúde. Que história é essa, Vanessa? É isso mesmo, Bruna. Infelizmente, nosso estado, o Espírito Santo, mais precisamente lá no município de Vila Velha, onde são cumpridos esses mandados, né? O nosso estado está sendo investigado. 2 suspeitos já foram identificados pela polícia de provavelmente integrarem um grupo aí que estava oferecendo vacinas falsas para o Ministério da Saúde. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Vila Velha, aqui no Espírito Santo, e em Paracatu, em Minas Gerais. O grupo ofereceu 200 milhões de doses da vacina, apresentando credenciais falsas e alegando exclusividade para a comercialização daquele lote. A denúncia partiu do próprio Ministério da Saúde. A polícia já identificou pelo menos 2 suspeitos que atuaram por meio de 2 empresas. Os mandados foram cumpridos, então, hoje, aqui na cidade de Vila Velha, né, aqui no estado, e também em Paracatu, em Minas Gerais. Ainda não se tem informações sobre detidos. Muito complicada essa situação, né, gente? Bom, antes de eu devolver aí para o estúdio, o meu ao vivo, eu trago uma informação em relação às variantes. A gente acompanhou
Agora há pouco, no início do jornal, uma reportagem completa aí do Luciano Rosetti falando sobre a questão do perigo das variantes, principalmente a variante do Reino Unido, que a gente já percebeu, inclusive, que ela atinge as pessoas de forma mais grave, principalmente os jovens, porque infelizmente são os que se expõem mais ao risco de contágio da Covid-19. E aqui no nosso estado, gente, um bebê de 4 meses, lá de Vila Pavão, noroeste do estado, foi diagnosticado com Covid-19 e, para surpresa de todo mundo, ele está infectado pela cepa do Reino Unido, a variante que tem, então, um alto poder de contágio e que também é super perigosa. A prefeitura disse que, além desse bebê, outras 26 pessoas lá do município também já foram infectadas por essa nova variante, mas que todo mundo, graças a Deus, está bem. 3 pacientes precisaram ser internados em hospitais da região, mas já tiveram alta e o bebê segue em observação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Bruna e George. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Tá aí, gente, olha que grave, um bebê de 4 meses infectado por essa variante que é muito mais grave. Então a gente tem que continuar atento, né? Foi o que o diretor do LACEN disse ontem, né? É um novo vírus, uma nova forma de combate. A gente virou uma página, mas essa página acabou ficando mais sangrenta ainda. Verdade. Olha, amanhã desta quinta-feira começou tensa na capital depois que bandidos trocaram tiros com a polícia na região de Jesus de Nazaré. Foi por volta das 5 da manhã, né, Bruno? Muito cedo, gente. Os criminosos também tentaram atear fogo em um ônibus. O trânsito da Avenida Beira-Mar teve que ser interditado. O amanhecer de quinta-feira no bairro Jesus de Nazaré foi assim, cercado de polícia. As vias de acesso ao bairro foram bloqueadas por segurança. O motivo? Um confronto que houve na noite entre traficantes do bairro e policiais, que, segundo o secretário de Segurança, Alexandre Ramalho, faziam um patrulhamento de rotina na região. Na noite de ontem, quando fazia esse policiamento no alto do morro, os policiais se depararam com um grupo de 5 indivíduos. Um desses indivíduos acaba tentando atirar contra os policiais, houve um confronto armado, esse rapaz lamentavelmente é atingido, veio a falecer, com ele foi encontrado um revólver calibre 38, 4 munições deflagradas, na mochila havia droga e nos seus bolsos muito dinheiro. Então dá tudo a entender que é proveniente do tráfico de entorpecentes. A informação é de que durante esse confronto os policiais militares acabaram ficando encurralados, presos numa situação nessa troca de tiros com o traficante. Eles pediram apoio então, e esse apoio veio de vários municípios da Grande Vitória. Aqui estavam policiais de Vila Velha, Cariacica, além dos de Vitória, e também a Força Especial do CIMESP. Eles, além de resgatarem os policiais, tomaram conta do bairro. Atendendo ao chamado dos colegas, as outras viaturas ocuparam o morro. Policiais ficaram em pontos estratégicos, como na Pedra, local usado como vigilância pelo tráfico. Mas mesmo com a ocupação, os bandidos foram ousados. Bem ao lado da CESP, tentaram colocar fogo nesse ônibus. A imagem é de um morador que filmou no momento em que o ônibus saía do ponto, ainda com chamas no seu interior. Logo após, houve um novo confronto nesta rua aí de acesso ao bairro, a principal. E olha, ficou cheia de cápsulas e munição não deflagrada. E como vocês acabaram de ver aqui na entrada da rua Afonso Sarlo, que dá acesso ao bairro Jesus de Nazaré, encontramos várias cápsulas e também 2 munições não deflagradas. E se vocês subirem aqui, ó, aqui também tem diversas cápsulas, mostrando o caminho que foi feito pelas pessoas que estavam atirando. Olha, ô Sérgio, tem como você vir aqui um pouquinho para mostrar para mim? Vamos tentar mostrar para o povo aqui, ó. Olha só, nessa posição aqui do meu dedo, ó, aqui tem uma, ali, ó, mais à frente, você está vendo? Tem outra cápsula. E se a gente for contando aqui pelo caminho, pessoal, vão ter muitas. E todas fazendo esse trajeto aqui, que a polícia também foi fazendo para pegar as pessoas que estavam tentando colocar fogo em ônibus. E nós vamos lá em cima para saber como é que está a situação. Vamos? No final da escadaria da creche, onde os bandidos subiram, um recado irônico. A favela é do morador, nós só administra. É uma administração marcada pela violência. Haja visto a quantidade de tiros e material apreendido no confronto. E o histórico que o bairro tem. A tomada do morro, hoje pela polícia, foi filmada pelos moradores. Diante da situação, policiais permaneceram em ocupação no bairro.
segundo o secretário, irão ficar até que a tranquilidade seja restabelecida. A polícia vai continuar lá em cima até dar segurança à comunidade, até ela sentir que o local está seguro, até ela sentir que pode caminhar para outras questões que com certeza durante o dia surgirão, porque a nossa atividade é dinâmica. E ele ainda manda um recado. Não abandonaremos a comunidade, estaremos atentos em qualquer momento remanejando planejamento para o efetivo apoio. Aquelas mensagens ali mostram a força do poder paralelo dentro da comunidade, né? A repórter Suzy Faria acompanha esse caso desde cedo. Olá, Suzy, boa tarde para você. Como é que está a situação aí agora? Boa tarde, George. Boa tarde, Bruno e amigos do TN. O morro continua ocupado pela Polícia Militar. Como disse aí o Coronel Ramalho, né, o secretário de Segurança Pública, só vão descer de lá depois que estiver estabelecida a segurança. E também identificarem e prenderem aí as pessoas que participaram deste confronto. Agora, George, vocês viram ali, mesmo que rapidamente, naquela imagem do ônibus queimado? Pois então, nós tivemos mais informações sobre isso. Soubemos que, na verdade, os traficantes que desceram para tentar queimar um ônibus em protesto contra a morte desse rapaz, que ainda não foi identificado pela polícia, pararam um veículo e jogaram um coquetel molotov lá dentro dele. Pediram para que as pessoas descessem e jogaram esse coquetel molotov lá. O motorista conseguiu jogar de volta esse coquetel molotov, tanto que vocês viram que pegou o ônibus ali, ou pegou fogo, perdão, ali no ponto de ônibus que fica em frente ao Instituto Braille. De acordo com as informações que nós recebemos, o ônibus foi parcialmente queimado. Teve 2 cadeiras, um cinto queimados e também uma janela foi quebrada. O próprio motorista, com o extintor do veículo, conseguiu apagar as chamas e levou o veículo até a garagem da empresa. As informações que nós temos por enquanto é que ninguém mais daqueles que participaram aí deste confronto ainda foram presos. A polícia, como eu disse, continua lá em cima no morro, atrás desse pessoal. E olha, logo que eu cheguei para trabalhar, já fui pega aí de surpresa, porque na minha frente, uma viatura do Batalhão do Trânsito já fechava a pista próximo ali do Horto Mercado. Já não deixava ninguém passar, mas também não dava informação. E quando a gente passava um pouco mais próximos, tinha pelo menos mais de umas 30 viaturas. E nesse trajeto que eu mostrei agora há pouco, na entrada aí do bairro Jesus de Nazaré, nós contamos só dessas cápsulas deflagradas que mostramos, mais de 30 subindo o morro. Então, George e Bruna, os militares ainda continuam lá em cima no bairro Jesus de Nazaré, viu? Não parou ainda não. Segundo o secretário, eles vão continuar até que a população se sinta mais tranquila. E como vocês viram aí nesse muro, a administração é feita por eles, né, administrado por alguém, que não se identificou, mas a gente já sabe que é o tráfico, e eles só administram. E imagina essa administração, como é que não está sendo, né? George, Bruna. Uma administração conturbada, né? Como sempre, o morador que sai aí no prejuízo acordou no susto hoje, era 5h30, gente, por volta de 5h30 da manhã que esses tiros começaram, os tiros. O pessoal estava no ponto de ônibus preparando para ir para o serviço, teve que descer às pressas do ônibus, porque eles tentaram incendiar. Um verdadeiro absurdo, né? A polícia vai continuar investigando. Agora, Suzy, você traz novas informações sobre um caso muito triste que a gente já vem falando aqui durante a semana, o caso do motorista de aplicativo, o Amarildo Amaro Freire, de 57 anos, que foi brutalmente assassinado. Esse caso aconteceu em Guarapari. O que a gente tem de novidade sobre isso, Suzy? A novidade é que os 3 continuam presos, Bruna. Por enquanto estão na cadeia e o delegado está fechando aí esse inquérito que foi resolvido em menos de 24 horas. Agora, o triste é saber que o vídeo mostrando toda a tortura, todo o sofrimento daquela vítima, do seu Amarildo, já está circulando pelas redes sociais. Algo assim muito triste. Eu imagino a família dessa vítima tendo acesso a um vídeo tão cruel como esse, dele pedindo clemência, dele orando, já pedindo perdão a Deus, porque sabia que clemência daqueles assassinos, daqueles monstros, ele não teria. Então ele pede ali em oração, pede perdão a Deus, já sabendo que seriam os últimos momentos de vida dele. Agora, o mais triste também, assim como disse o delegado Guilherme Eugênio ontem, é saber que os mais velhos podem pegar uma pena maior. Agora, o adolescente que tomou a iniciativa de esfaquear
a vítima, que queria cortar a orelha dele, que teve toda esse pensamento cruel e essa atitude monstruosa, pode ficar apreendido apenas 3 anos, de acordo com a nossa legislação. Isso é que dói em saber. E mais ainda é tentar entender o porquê que essas pessoas que estão tendo aí uma oportunidade de uma renda extra estão sofrendo tantos ataques, Bruno e George. O sindicato acabou informando, eles informaram que pelo menos por dia, na Grande Vitória, 4 motoristas de aplicativo são vítimas de assalto. E alguns acabam até morrendo nesses assaltos. E foi produzida uma matéria sobre isso e nós vamos ver agora. Acompanhem. Amarildo Amaro tinha 57 anos. O corpo dele foi encontrado na região de Alto São Miguel, na zona rural de Guarapari. No trajeto até o local, a vítima conseguiu escapar, mas foi recapturada pelos bandidos. Teve os pés e mãos amarrados. Amarildo implorou pela vida, mas foi torturado até a morte por cerca de 15 minutos. O ato de crueldade foi filmado pelos assassinos. Um crime por motivo fútil e de uma violência assustadora, que surpreendeu até mesmo a polícia. Os maiores efetuou um disparo de espingarda calibre 12 contra o rosto da vítima, atingindo-a em um dos olhos e na boca. A vítima imediatamente depois ficou cega, começou a clamar pela vida. Apesar de dos pedidos dela, eles empurraram a vítima barranco abaixo e eles iniciaram uma sessão de tortura que perdurou por aproximadamente 15 minutos. Eles passaram a atacá-la com golpes de faca, pedaços de pau e até mesmo tentaram estrangulá-la com o cinto de segurança do carro que eles já haviam cortado. O grupo que assaltou e matou Amarildo já tinha cometido outros 4 roubos. Criavam perfis falsos no aplicativo e rendiam os motoristas para levar dinheiro e curtir com os carros das vítimas. Eles se valeram de perfis falsos e com esses perfis falsos atraíram o Amarildo até o local no qual eles ingressaram no carro. Um dos maiores passou a filmar toda essa ação criminosa e a falar o nome da ex-mulher dele e gabar-se junto à ex-mulher daquilo que ele era capaz de fazer, com a intenção de posteriormente encaminhar esse vídeo para a ex-mulher. Em depoimento, os suspeitos detidos se mostraram frios e sem o menor arrependimento. O menor chegou a tentar arrancar a orelha da vítima e foi dissuadido pelo maior, que entendeu que isso não fazia sentido. Quando nós perguntamos, o próprio advogado do menor perguntou para o menor por que a extração da orelha da vítima. Ele falou que não sabe explicar, que foi uma doideira que ele teve em mente. E é interessante destacar que todas as confissões foram obtidas em atos filmados na presença dos advogados de cada um dos envolvidos. E a violência contra motoristas de aplicativo tem crescido. Essa semana em Vila Velha, um motorista de 42 anos foi esfaqueado durante um assalto. Na semana passada, outros 3 motoristas foram alvo de criminosos na Serra. O sindicato da categoria faz um apelo por mais segurança. Nós estamos desesperados. A palavra é essa. O que ocorre com a nossa categoria é desespero, porque o número de assaltos tem aumentado. Nós estamos aí tendo uma quantidade muito alta de assaltos, 3 a 4 assaltos por dia, pelo menos. Todos os dias nós temos relatos de motoristas que são vítimas de assalto e com requinte de violência muitas vezes. Nós não temos, por parte dos aplicativos principais, nenhuma colaboração. Eles não nos ajudam com os números oficiais que os motoristas relatam às plataformas. E segundo, nós não temos a tipificação do crime contra motorista de aplicativo. Então, o crime cometido contra a nossa categoria é simplesmente roubo, furto, assalto, mas não está tipificado como crime contra motorista de aplicativo. Suzy, eu queria te fazer uma pergunta. Eu não sei se você conversou isso com o delegado, se você não souber, tudo bem. Mas você acabou dizendo na matéria, né, que realmente o menor vai ter aí uma pena bem menor, na verdade. Agora, em relação aos 2 maiores, existe alguma tipificação para aumentar essa pena? A pena máxima como vai ser? E em relação à idade deles, se eles realmente forem condenados a essa pena, com que idade eles vão ser soltos? E a vítima está aí, a família está aí e continua sofrendo. George, eu não me lembro qual a idade deles agora, mas de acordo com o que explicou o delegado ontem, com todas as implicações que tem aí esse crime, cada um seria condenado por, no mínimo, 90 anos.
Então eles vão sair bem velhinhos, se saírem, e se forem condenados, é claro, com toda essa quantidade de pena, eles se saírem, né, se não morrerem antes lá na cadeia. Agora, com relação ao que tem ali de crime, bem, o delegado explicou ontem que foi o seguinte: latrocínio já é um crime hediondo, sendo ele simples com um tiro, com mais de um tiro, é um crime hediondo. Ali, eles teriam outros, como é que eu te diria assim, outros artigos para serem colocados juntos, como, por exemplo, homicídio sem resistência da vítima por motivo fútil, isso só vai agravando as penas, tá? Por motivo fútil. Eles mataram com requintes de crueldade, a vítima, eles próprios confessaram isso, né? Pediu, implorou, eles mesmo assim não pararam. Então, todos esses detalhes que a lei, nesse caso, permite e que os delegados conhecem, podem ser imputados a esses dois. Mas aí aquela satisfação, né, aquele sorriso que ele deu quando falou, olha, eles estão presos e podem pegar uma pena de mais de 90 anos por conta disso, aí ele voltou a ficar triste de novo, porque ele ficou bastante comovido com esse caso, sabe? Toda a história aí, toda a carreira dele, ele não tinha visto nada com tanto requinte assim, mesmo trabalhando na homicídio. Aí na hora que ele foi falar do menor, ele já se entristeceu de novo, porque eu falei, olha, as nossas leis, apesar de tudo que ele fez, de inclusive ter feito isso, gravado o vídeo para tentar intimidar outras pessoas, a ex-mulher dele, a ex-companheira era uma delas, ele só poderia ficar na reclusão aí, né, por cerca de 3 anos. Um adolescente que já se mostrou bastante perigoso ao fazer isso apenas para intimidar alguém e usar esse vídeo para fazer isso com outras pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, os adultos podem pegar mais de 90 anos de idade e o adolescente pegar, no máximo, 3 anos. Apesar desses qualificadores chegarem a 90, né, o nosso Código Penal diz aí que a pena máxima só pode ser até 30 anos. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque mesmo tendo todos esses qualificadores agressivos, eles só podem ser condenados no máximo a 30 anos. É pouco tempo demais, né? Ô, Suzy, só para a gente continuar e encerrar a nossa conversa, você fez outro caso hoje também, o irmão de um policial militar foi assassinado em Araçás, Vila Velha. Que história é essa? Pois é, Bruna, a gente está tentando entender essa história também, porque todos os elementos ali desse caso, eles são assim, muito estranhos, sabe? Para te dizer sincera, nós chegamos até o local hoje, encontramos policiais da Delegacia Patrimonial, de Segurança Patrimonial, que inclusive pediram para que se alguém tiver alguma informação, que ajude os policiais a resolver esse caso. Por que eu estou te dizendo isso? É claro, eu fiz uma matéria, a gente vai assistir agora, mas estavam juntos 2 irmãos e eles haviam acabado de enterrar o pai. E tudo isso aconteceu assim por volta de 10 horas da noite. Mas você quer entender melhor o que eu estou dizendo? Acompanha na minha matéria aí que logo a gente conversa mais um pouquinho. Roda a matéria. O crime aconteceu nesta rotatória que fica no bairro de Araçás, em Vila Velha. Foi por volta das 10h30 da noite. 2 irmãos, um deles, cabo da reserva da Polícia Militar, pararam neste local para uma despedida simbólica. A vítima, o Alex, de 47 anos, e o irmão dele, que é um PM, um cabo da reserva, estavam exatamente neste local. E sabe o que eles estavam fazendo? Ali, ó, estavam queimando um travesseiro que pertencia ao pai dos 2. E olha que coincidência triste. O pai tinha falecido na quarta-feira e teria sido enterrado às 3 horas da tarde. Às 11 horas da noite, os 2 irmãos vieram aqui e queimaram esse objeto pessoal do pai. E quando eles estavam aqui, testemunhas contaram que um carro branco teria parado exatamente ali, uma pessoa teria saltado desse carro e, sem dizer uma palavra, atirou contra os 2. Dos 3 tiros que foram ouvidos aqui ao redor, um acertou a vítima. E sabe o que é mais interessante? Os moradores que ouviram os disparos só perceberam que tinha uma pessoa caída aqui quando vieram saber o que estava acontecendo. É que o irmão, esse cabo da reserva que estava aqui, não teria esboçado qualquer reação. Nem ao menos gritou ou pediu ajuda. Estaria em choque. Então, logo os moradores chegaram, já começaram a prestar socorro. Esse morador foi um dos que ajudou no socorro à vítima. Eu ouvi 3 disparos. Quando eu ouvi, eu olhei na minha báscula ali da minha janela
eu vi um carro saindo disparado da rua lateral aqui e seguindo direto ali para Darli Santos. Quando eu cheguei lá, eu só vi o corpo caído no chão e o irmão dele falando, né, que chegaram já atirando. Ele conta ainda que só quando chegaram próximos viram que a vítima era Alex Fernando Hortelã, de 47 anos de idade, pessoa bem conhecida no bairro. Alex levou um tiro que pegou no braço, atravessou e acertou o tórax. Por sorte, o irmão dele, que estava próximo, não foi atingido por nenhum disparo. O morador ainda contou que, como o SAMU demorou, os moradores resolveram socorrer a vítima até o hospital. E nós vimos que ele estava ainda com vida. Aí parou um outro morador também que tem carro, pedimos para levar, né? Se podia levar, porque então, uma pessoa estava ligando para o SAMU, outra pessoa estava ligando para a polícia, então não estava conseguindo, né? Aí foi onde que a gente optou em ver como que o carro dele já estava no local. A gente optou em levar no carro dele. Foi no hospital que o irmão de Alex, o policial militar, contou a eles o porquê de estarem ali e que os atiradores não disseram nada. Logo que chegaram, foram atirando e em seguida um carro branco saiu em disparada do local. Policiais da Delegacia de Segurança Patrimonial estiveram na área. Buscavam pistas para se certificar de que a ação teria ou não sido um latrocínio, já que nada foi levado das vítimas. O empresário Alex Fernando não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O tiro que acertou o tórax também atingiu o coração. A dúvida maior, George e Bruna, nesse caso, como vocês podem ver aí, é que o carro onde estariam os atiradores parou bem ali próximo e sem que houvesse qualquer discussão, qualquer diálogo, já foi atirando. O que em latrocínio não é comum, porque a pessoa normalmente chega com aquela frase bem conhecida, né? Perdeu, perdeu, passa isso, passa aquilo. E o carro dos dois irmãos estava parado do lado, tanto que um dos tiros que foi disparado acertou o veículo. Sorte, teve esse cabo da PM reformado que não foi atingido com nenhum disparo. Fala, George. Agora é muito estranho, né? Os dois irmãos estavam ali queimando um travesseiro do pai. É isso mesmo? É, porque o pai deles tinha 78 anos de idade, estava muito doente, sofria de câncer. Ele morreu na quarta-feira pela manhã, foi enterrado às 3 horas da tarde e o irmão, os amigos que o conheciam, o Alex Fernando, disse que ele não queria, assim, talvez ter mais alguma lembrança do pai, aquele travesseiro que ele convalesceu durante tanto tempo e chegou ali e acabou queimando algumas coisas, né? Pelo menos foi a explicação que eles deram. E exatamente quando estavam ali, a pessoa passa e atira. Não se sabe se os irmãos estavam sendo seguidos, eles não moram naquela região, a vítima inclusive mora em Vila Velha, em Itapuã, Vila Velha. Então tem alguns fatores aí que estão deixando os policiais na dúvida. Como eu disse antes, os policiais da DSP, da Delegacia de Segurança Patrimonial, estiveram lá para tentar achar câmeras, refazer o trajeto aí do rapaz. Esteve também lá o irmão dele, o cabo da PM, mas ele, logo que nós chegamos, ele saiu, não conseguimos conversar com ele. Enfim, o caso está sendo tratado como latrocínio e está sendo investigado pela Delegacia de Segurança Patrimonial. É com você, George e Bruna. Tá certo, Suzy. Obrigada pelas informações, minha amiga. Bom trabalho. Valeu, Suzy. Obrigado. E olha, após barrar quarentena, o prefeito de São Gabriel da Palha implementa toque de recolher para conter a Covid. O prefeito de São Gabriel, no norte do estado, Tiago Rocha, chegou a publicar um vídeo na internet na semana passada criticando o decreto do governo e dizendo que iria manter o comércio aberto. Após a negativa, o prefeito foi notificado pelo Ministério Público do Estado e acabou aderindo às normas da quarentena. E também endureceu as medidas, decretou o fechamento de todo o comércio, com exceção de supermercados, farmácias, postos de gasolina, indústrias e hospitais. Proibiu também a permanência em locais públicos entre 8 da noite e 6 da manhã. Além disso, o prefeito também precisou ser internado com suspeita de Covid. Aumentou para R$ 500 o valor do auxílio emergencial em Vitória. O benefício foi aprovado pelos vereadores em uma sessão extraordinária. 2.328 famílias terão direito ao auxílio, que será disponibilizado em 2 parcelas de R$ 250. Essas famílias estão inscritas no CadÚnico e têm renda de até meio salário mínimo por pessoa.
Inicialmente, a proposta do município era disponibilizar 2 parcelas de R$ 200. Esse aumento, gente, foi possível devido à devolução de R$ 238 mil economizados pela Câmara e que foram devolvidos ao caixa do município. Bandidos em um carro preto estão agindo em Cariacica. Nas imagens, eles fogem depois de fazer a limpa em várias lojas. Bruna. Prejuízo total, né, gente? Eles deram um prejuízo de R$ 12 mil. Em outra loja, o estrago foi maior, R$ 20 mil. O vídeo mostra quando o veículo preto sem placas para ao lado da loja. Um dos suspeitos entra, ele volta e outros 2 comparsas também entram no estabelecimento. Minutos depois, eles vão embora com várias sacolas. O quarto participante aguardava dentro do veículo. O assalto aconteceu nessa loja de multimarcas, que fica em Porto de Cariacica. Essa câmera que gravou os suspeitos. Revoltado, o proprietário da loja gravou esse vídeo. Roubaram tudo, mano. Botaram arma na cabeça dela. Levaram, quebraram minha loja todinha, mano. Devido à quarentena, a vítima contou que estava aqui dentro da loja vendendo de forma online. O namorado tinha acabado de sair para fazer uma entrega e a porta de aço estava justamente assim, quando ela foi surpreendida pelos 2 bandidos. Sentada logo ali perto do balcão, aí chegaram e perguntaram qual era o valor da blusa. Ele já viu que eu estava sozinha, aí chamou os meninos. Aí ele já falou, bom que eu vou te amarrar. Aí eu peguei e falei, você não me amarra não, por favor. Aí eu comecei a chorar. Aí ele viu que eu estava desesperada e falou, vou te deixar aqui, se houver alguma reação eu volto e te machuco. O jovem comerciante tem 21 anos. Inaugurou a loja há 3 meses. Um prejuízo de pelo menos R$ 12 mil. Levaram celular, dinheiro de caixa. Falaram que ia amarrar minha mulher. Família, levaram tudo. Revoltado, triste, desanimado. Cheguei e vi minha namorada desesperada, chorando. Desanima, né? Dá vontade de desistir, né? A polícia militar foi ao local. Existe a suspeita do veículo usado no assalto ser o mesmo que foi roubado em Campo Grande nesta terça-feira. Crimes que chocam as vítimas. Essa outra comerciante, que também preferiu não mostrar o rosto, conta que a loja dela, que fica em Porto Belo, Cariacica, foi arrombada em dezembro do ano passado. Levaram toda a mercadoria, mais de R$ 20 mil de prejuízo. Eles entraram e quebraram a porta e levaram tudo de dentro da minha loja. Um prejuízo variado quase em 20 mil. Levaram meus contatos de fornecedor, levaram os meus cadernos que eu anotava as minhas coisas, o meu estoque, a minha loja ficou vazia. A única coisa que eles não levaram foi os manequins, porque o resto eles levaram tudo também. Denúncia dos criminosos podem ser feitas pelo 181. Gente, vamos ver como é que fica o tempo nesta quinta-feira. Vamos dar uma olhadinha lá fora, ao vivo, você vê imagens do solzão que está fazendo aqui na capital. O céu está claro, né? À tarde, algumas nuvens devem aparecer, mas não existe possibilidade de chuva não, tá? Então, esse calorão que a gente está sentindo vai continuar. Na Grande Vitória, os termômetros podem chegar até 33 graus, mas a sensação térmica é de muito mais. Está muito abafado, né, Gê? Tá quente, né, Bruno? Os dias têm sido tão quentes que até os animais estão buscando um jeitinho aí de se refrescar, né? É isso mesmo. Foi o que aconteceu em Vila Velha, gente. Um vídeo que circula na internet mostra um homem levando um cavalo para dar um mergulhinho lá no mar de Coqueiral de Itaparica. Olha só. Esse lugar é único, né? Olha, pegar jacarezinho com o cavalo. Nossa Senhora da Penha. Ó, rapaz, vai invadir o asfalto. O cavalo rolar na areia. Ai, meu Deus. Saiu da água, jogou pro calçadão, atravessar a pista e vai pra casa. Sem as mãos, velho, tá?
Terezinha tá falando coisas que acontecem em Vila Velha, porque o nosso mar é muito bom de tomar banho, né? Até o cavalo gosta de ir Bem geladinho, né? Verdade. Agora o Centro de Controle de Zoonoses vai ficar de olho nisso daí, Tem que né? ficar de olho, gente. A seguir, a gente traz em destaque aqui no TN1. Adolescente é assassinado em Cariacica. O crime pode ter sido motivado por uma discussão boba. Dor em família. Mãe e filha morrem de Covid-19 em uma diferença de 24 horas. A gente já volta. Estamos de volta, agora 12h31. Uma fechada no trânsito causou uma confusão hoje cedo no centro de Vitória. Revoltado, o motorista usou um bastão para quebrar o carro de um idoso. O veículo ficou parcialmente destruído após uma confusão de trânsito no centro de Vitória na manhã desta quinta-feira. De acordo com a Guarda Municipal, tudo aconteceu após uma fechada. E chegamos ao local e nos deparamos com esses dois condutores bastante alterados. Foi uma confusão de trânsito, que um fechou o carro do outro, que tinha criança dentro do carro, e com isso ele acabou perdendo a cabeça e vindo agredir o senhor. Um bastão foi usado pelo outro motorista para destruir o carro do idoso. Ele usou um bastão, um pedaço de madeira, para estar quebrando aqui o veículo do idoso. Após a confusão, foi todo mundo parar na Delegacia Regional de Vitória. O idoso está levemente, tem algumas escoriações, está com o carro danificado e a gente vai conduzir os dois à delegacia, vamos passar para o PA para fazer uma avaliação médica dos dois. A gente sabe, não tá fácil para ninguém. Temos perdido a paciência, só que não dá para perder o respeito. Nem pelo Código Brasileiro de Trânsito e muito menos pelo outro motorista, que é um ser humano. Por isso, a melhor metodologia ainda é a velha e boa conversa, ou o diálogo, se você preferir. Poderia ser apenas uma conversa ou um pouco mais de tolerância. Ocorre que o rapaz foi agredido, agora está sendo conduzido à delegacia e todos os procedimentos de polícia judiciária agora no decorrer da ocorrência. Que absurdo isso, né, gente? Intolerância no trânsito, a gente sabe, não leva a lugar nenhum. Olha só, em Cariacica, um adolescente de 17 anos foi morto a tiros no meio da rua. Segundo a polícia, a vítima teria se envolvido em uma briga por motivo banal. A avó e a mãe do adolescente de 17 anos passaram os últimos momentos ao lado do corpo dele. A vítima foi identificada como Lincoln do Rosário. O assassinato aconteceu na rua Atenas, no bairro Vale dos Reis, em Cariacica. Era fim de tarde desta quarta-feira quando Lincoln foi baleado na cabeça. Uma testemunha que estava no quintal de casa contou que ouviu o barulho de um disparo. No primeiro momento, ela se escondeu e, quando saiu da residência, viu a vítima caída no meio da rua. O suspeito do crime já tinha fugido. Lincoln, que sofria de leucemia, tinha saído do hospital há cerca de 2 meses. De acordo com a polícia, o adolescente teria se envolvido em uma discussão por motivo banal, mas não informou qual foi a causa da briga. A polícia disse também que ele era um rapaz sem problemas com a justiça e que não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Muito abalados, os familiares preferiram não gravar a entrevista. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica. Mais uma família chora a mesma dor. Mãe e filha morreram no norte do estado no intervalo de 24 horas. Foram vítimas da Covid-19. A filha de 32 anos faleceu sem saber da perda da mãe. As duas deram entrada no hospital de Nova Venécia e depois foram transferidas para a UPA de São Mateus. Mãe e filha lutaram contra a doença durante 15 dias, mas infelizmente não resistiram. E olha, gente, as grávidas que continuam trabalhando temem a contaminação pela Covid. Quem é funcionária de hospital, então, fica ainda mais preocupada. A orientação do Ministério da Saúde é que fique em home office ou em locais onde não há circulação de pessoas. Olha, especialistas afirmam há risco de parto prematuro e até morte para a mãe. Segura ela. A emoção ao dar à luz. Quentinha, né? Emoção que se transformou em desafio e medo até a chegada do bebê em época de pandemia do coronavírus. Principalmente porque as grávidas são mais suscetíveis para desenvolver a forma mais grave da Covid-19.
A Covid, quando acomete grávidas, ela pode evoluir de uma forma muito grave. A grávida, por si só, o estado gestacional, provoca uma imunidade baixa nas gestantes. E com isso, o Covid fica mais difícil de ser combatido e ainda pode haver infecções associadas nesse período. Um estudo americano aponta que 70% das mulheres grávidas podem apresentar complicações durante o tratamento da Covid-19. E na contramão dessa notícia, encontramos mulheres grávidas que trabalham dentro de um hospital. Estamos falando do Hospital Estadual Jaime dos Santos Neves, que fica na Serra e é referência no tratamento da Covid-19. As duas técnicas de enfermagem estão no início da gestação. Uma está com 5 meses e a outra com 3. Grávidas que se arriscam. O medo é muito grande. Por mim, eu nem estaria trabalhando. Mas não é uma opção que a gente tem de ficar em casa. Infelizmente, a gente tem que vir trabalhar, porque às vezes o dinheiro que a gente ganha de salário é o que sustenta a gente nessa casa. A gente fica aí, na preocupação, se vai pegar ou não, porque eu já peguei uma vez, vai fazer 1 ano, tomo todos os cuidados para não pegar, mas às vezes você dispersa e acaba coçando o olho ou tendo aquele contato que acaba se contaminando. E elas ainda vão de ônibus para o trabalho. A gente sempre fica com medo, né? Porque a gente não sabe como é que o outro está se cuidando. Tem gente que não usa máscara no ônibus. Então, assim, dá um medo horrível, gente. Porque aqui a gente vê um monte de mãe que não consegue nem ver o rostinho do filho. Vem pra cá, não aguenta, acaba morrendo. E assim, aí o bebê fica na UTI, sai mais cedo, né? Nasce prematuro. E a mãe não consegue nem ver o rostinho do filho. Então a gente assim, fica com muito medo mesmo. Para o Dr. Fernando, essas grávidas deveriam trabalhar em home office. E caso o trabalho não seja possível dentro de casa, que a gestante então seja transferida para um setor menos arriscado. A orientação recomendada pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde é que grávidas, por serem grupo de risco, permaneçam em atividade de home office, ou em locais onde não há um grande fluxo de pessoas passando, se for necessário trabalhar. Outro alerta para as grávidas em relação a algumas doenças, como a trombose. Exames específicos são fundamentais nessa época de restrições. Um alerta que eu faço exatamente para as gestantes do 3º trimestre. Fique em casa, a gestante, comparando com a mulher não gestante, ela tem o maior risco de internação, intubação, complicação e óbito, tanto do feto como dela mesmo, como da gestante. Para evitar complicações, a empresária Ana Paula trabalha em casa e fica a maior parte do tempo mantendo o isolamento social. Peguei Covid no início da gestação, estava com 23 semanas, Mas me cuidei direitinho, alimentação, bastante líquido, consegui passar o Covid e agora que bate o medo, Então, assim, tô ficando em casa mesmo, cuidando de mim, do meu bebê e só à espera da chegada dela. E quem não pode ficar em casa aguardando de forma segura a chegada do bebê, convive de frente com o medo. O medo de chegar na situação que aquelas mulheres estão chegando é muito grande. Eu não vou decidir isso para ninguém. Reportagem muito importante, um grande alerta. Olha, a direção do Hospital Jaime Santos Neves informa que avalia uma nova diretriz para as funcionárias gestantes que desde o início da pandemia desempenham funções em setores administrativos ou trabalho remoto. O hospital esclarece ainda que o regime de contratação dos colaboradores é CLT e que cumpre integralmente as obrigações estabelecidas pela legislação, primando pela saúde e segurança de todos os seus colaboradores. Quinta-feira, 25 de março. Veja os destaques do Jornal A Tribuna. 79 mil doses chegam hoje e começa a vacinação de quem tem mais de 65. Na foto principal, Flá volta ao topo e tira a onda. Golpistas usam prova de vida digital para enganar aposentados. Como explicar tanta crueldade na morte do motorista de aplicativo Amarildo? Varandas voltam a virar mini-academias. 800 vagas na saúde com salário de até 14 mil. E veja ainda na edição de hoje, em AT2, achei que ter filhos ia ajudar a melhorar o mundo. O selo para concorrer a kits de Páscoa. E no caderno Sobre Rodas, HB20 mais equipado na linha 2022. A ampliação da terceira ponte deve começar no mês que vem.
A obra deve durar 2 anos e meio. Serão construídas mais uma faixa em cada sentido, ciclovias e grades de proteção para evitar suicídios. E, segundo o governo, não haverá interdição da via. Para começar as obras, a Secretaria de Mobilidade aguarda a chegada de materiais como aço e estruturas metálicas. O secretário Fábio Damasceno ressaltou que os preparativos para ampliação começaram há alguns meses, incluindo a montagem do canteiro de obras. No total, serão gastos 127 milhões de reais. E no retorno do TN1, uma imagem para deixar nosso dia mais leve, viu? O super-herói capixaba saiu do isolamento para vacinação da Batmãe. Batman fez até campanha para alertar que, na vida real, nem os heróis podem se descuidar de proteção. Gente, eu volto. A pandemia tirou um super-herói capixaba do isolamento, mas o Batman saiu de casa por uma boa causa. Ele entrou na luta contra o vilão coronavírus, da Batcaverna para a sala de vacinação. Olha aí, era dia de imunizar a Batmãe. Vale um pouco de humor nesses dias tão pesados, amigos. O Batman capixaba é uma figura bem conhecida e ele disse que ficou bastante emocionado. Verdade, né? Depois de muita espera e de angústia, a dona Ana, olha aí, de 70 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid. E na saída da sala de vacinação, teve campanha de conscientização. Coisa de super-herói, né? Que está sempre atento e vigilante. O Batman capixaba pediu para os idosos não deixarem de se vacinar. A Batmãe já fez a parte dela e a gente segue aqui aguardando nossa vez, né? Isso aí, com certeza. Gente, está na hora de encerrar o TN1. Beijo enorme para vocês. Amanhã, sexta-feira, a gente está aqui te esperando. Sextando, né? Verdade. Obrigado pela companhia. A gente espera amanhã. Beijo. Legal, né?